Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos aqui no Kona NR12 para falar sobre 7 pontos para evitar acidentes com máquinas e equipamentos. Aproveitar logo de imediato, agradecer a você por estar aqui, agradecer também ao colega Douglas que nos convidou para este evento. Espero que esses minutos que passarmos aqui sejam altamente produtivos para mim e para vocês. Então vamos lá. 7 pontos para evitar acidentes. Primeiro ponto é observar o lado humano da coisa. Ninguém morre porque quer. Você já viu um trabalhador chegar, sair da sua casa ou chegar na empresa e falar: hoje eu vou morrer, hoje é meu dia? Você nunca viu nenhum trabalhador fazer isso. Porque não é isso que acontece, né? O trabalhador não quer morrer. Só que ele acaba morrendo por uma série de itens que alguns inclusive podem estar alheios à vontade dele. O John Adams, que é um escritor, ele trouxe esse modelo que é o termostato do risco. E com esse modelo, com essa engenhoca que está aí na tela, ele busca explicar por que as pessoas se expõem a risco. E, ao meu ponto de vista, ele acertou totalmente. O que ele diz? Ele diz que tudo ocorre através de um comportamento de equilíbrio, no qual o trabalhador, ou qualquer pessoa, tem uma recompensa. Ele tem uma propensão a correr risco, ele tem o perigo percebido e existe também o acidente de trabalho. Então vamos lá. Qual é o comportamento de equilíbrio? Ele busca equilibrar o trabalhador nesses 4 eixos aqui. Ele tem a recompensa. Muitas vezes o empregador coloca para esse trabalhador uma meta grande demais, coloca o trabalhador para correr demais, fala: olha, termine essa laje até a hora do almoço e nós vamos pagar o dobro para você. O dobro, você vai ganhar 2 dias em um. Né? O trabalhador vai à loucura. E aí o que ele vai fazer? Vai ultrapassar qualquer barreira que tentar impedi-lo de concluir a tarefa. Vai burlar itens de segurança de todas as formas possíveis e imagináveis. Para quê? Para conseguir a sua recompensa. Todo ser humano ele já tem uma propensão a correr risco, natural. E quando a recompensa é grande, o trabalhador que já muitas vezes percebe o risco como algo pequeno, o risco, o perigo fica menor ainda. Então, o perigo percebido fica menor ainda quando a recompensa fica maior. Quanto maior a recompensa, maior a propensão a correr risco e menor é o perigo percebido. E é daí que acontece o acidente, quando o trabalhador, consciente ou inconscientemente, se expõe a riscos além do que deveria. O que fica de lição para a gente aqui? Ter muito cuidado com as recompensas que fornecemos ao trabalhador. Porque quanto maior a recompensa fica, menor é o perigo percebido e maior a propensão a correr risco. E, logicamente, maior também será a possibilidade de um acidente de trabalho. Então, é importante avaliar se a empresa não está induzindo o trabalhador a se expor ao risco. Na atividade de trabalho já existe um risco normal da atividade. Afinal, tudo na vida tem risco. Viver é arriscado, né? O risco sempre vai existir, mas é preciso perceber até que ponto esse risco está em nível aceitável ou o risco extrapolou. Então, o que fica de lição para a gente aqui desse termostato do risco é que a gente deve tentar diminuir a recompensa. Não estou falando para diminuir o salário, mas diminuir essas recompensas que fazem o salário do trabalhador se elevar de forma altíssima, colocando ele para correr mais no ambiente de trabalho. E o que a gente pode fazer também?
trabalhar no perigo percebido. Tentar mostrar para esse trabalhador sempre de forma prática os riscos da sua atividade. Então vamos lá, o primeiro item foi humanos e o 2 é criar procedimentos de trabalho. Procedimento de trabalho é muito importante. O profissional de segurança deve dedicar parte do seu tempo a tentar uma padronização do trabalho, padronizar a forma como o trabalho é executado. Mas e aí, Nestor, como fazer isso? Criar procedimentos de manutenção preventiva também é de suma importância. Registrar as manutenções preventivas efetuadas. Criar um cronograma de manutenções preventivas. Boa parte dos acidentes de trabalho que ocorrem por conta de máquinas e equipamentos ocorrem justamente por causa de falta de manutenção. O equipamento fica velho, fica obsoleto, fica cheio de ferrugem, fica perigoso. Então, manter um cronograma de manutenções ativo é fundamental para evitar acidentes de trabalho. Também criar procedimentos para definir em que circunstância pode ser removida uma proteção de alguma máquina e quem é a pessoa que pode fazer isso e por quanto tempo a pessoa pode fazer isso. Se isso não for bem determinado, o trabalhador, ao seu bel prazer, pode retirar as proteções das máquinas e aí o acidente pode acontecer. Eu fiz estágio como técnico de segurança do trabalho em uma empresa que se chama Mabel Alimentos, aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás, e a gente sofria bastante lá porque o próprio trabalhador removia a proteção das máquinas, em nome de trabalhar mais rápido e se expunha ao risco de sofrer queimaduras, amputações, porque justamente as proteções vêm para servir de barreira para impedir que o trabalhador acesse a área de risco, acesse uma área quente demais, acesse uma área fria, acesse uma área que pode cortar a mão dele ou que pode esmagá-la. Muito bem, procedimento de trabalho, item 3, ouvir o trabalhador. Ninguém entende mais do risco do ambiente de trabalho do trabalhador do que ele mesmo. E muitas vezes o profissional de segurança ignora totalmente aquilo que o trabalhador diz. Isso é extremamente errado. O profissional de segurança pensa algo nesse sentido aqui, ó. Eu estudei durante 2 anos, ou 12, ou 14 meses. E quando é engenheiro, pensa mais alto ainda. Eu estudei durante 7, 8 anos. E agora eu não vou ouvir esse trabalhador, que apesar de estar aqui no ambiente de trabalho, ele não estudou quanto eu estudei. Eu sei muito mais do que o trabalhador. Engano do profissional. Porque o trabalhador experimenta aquele risco todo dia. Mesmo que muitas vezes ele não percebe que o risco é para ele, mas ele sabe que o risco existe. Mesmo que muitas vezes ele pensa que aquele risco não é tão grande a ponto dele, trabalhador, tomar as medidas preventivas, ele mesmo assim sabe que o risco existe. Por que ele não se cuida então? O problema é que, como nós dissemos acima, às vezes a própria organização induz o trabalhador a uma conduta insegura, ou às vezes a condição de trabalho que o trabalhador tem não é favorável para um trabalho executado de forma segura. Metas arrojadas, colocar o trabalhador para correr o tempo todo, falta de treinamento também é um item que acontece muito nas empresas, infelizmente. É o trabalhador que muitas vezes recebe o intimato, recebe a obrigação de executar trabalho em alguma máquina, em algum equipamento, e nenhum treinamento ele recebe antes. A falta de treinamento é um agente causador de acidente. Máquinas obsoletas, velhas, ultrapassadas, também é um agente causador de acidente. Ferramental
inapropriado, já está velho, já está gasto, ou não é compatível com a atividade, e aí o trabalhador vai ter que fazer o quê? Um improvisation. Vai ter que improvisar a ferramenta para desempenhar sua atividade. E é engraçado que muitas vezes o trabalhador é obrigado a improvisar a ferramenta, porque senão ele não consegue desempenhar a atividade. E ainda, quando acontece o acidente, muitos técnicos de segurança ainda dizem que esse trabalhador cometeu um ato inseguro. Ah, ele cometeu um ato inseguro. Ele improvisou a ferramenta. Pois é, mas a grande pergunta é: será que ele tinha ferramenta apropriada? Se ele não tinha ferramenta apropriada, não foi um ato inseguro, foi uma condição, porque ele não tinha opção para desempenhar a sua atividade a não ser utilizar a ferramenta mesmo sendo inapropriada. Item 4, né? Inventário de máquinas. É muito importante ter um inventário de máquinas, saber onde está cada uma das máquinas da empresa, saber quais sistemas de segurança cada uma das máquinas tem. O profissional de segurança que não conhece bem a sua empresa, infelizmente, está mais propenso a fracassar, porque um primeiro item para evitar um acidente de trabalho na empresa onde eu trabalho é conhecer a empresa e conhecer os riscos que a minha atividade gera ao trabalhador. Toda atividade vai gerar algum tipo de risco, mas a ideia é que o risco seja controlado. A ideia é que o risco não seja excessivo a ponto de expor esse trabalhador ao perigo. Quando o risco expõe o trabalhador ao perigo, é porque ele já ultrapassou todos os limites. Descobrir, né, onde estão cada uma das máquinas da empresa, conhecer os sistemas de segurança da empresa. Como assim, Nestor? Sistemas de segurança? Conhecer as proteções fixas ou móveis. Conhecer os elementos especificamente utilizados para promover segurança por meio de barreira física. É a barreira que evita que o trabalhador acesse a área de risco. Coloca sua mão numa área quente demais, cortante, e por aí vai. Conhecer os dispositivos de segurança. O que são dispositivos de segurança? São componentes de segurança que, por si só ou interligados, associados a proteções, reduzam os riscos de acidentes e outros agravos à saúde. Existem vários tipos de dispositivos de segurança, alguns inclusive que desligam a máquina quando ela começa a passar por um mau funcionamento. Então vamos agora para o item 5. Item 5. O item 5, mapear. É um item para lá de importante. Se eu não mapear os lugares de perigo, os lugares de risco da minha empresa, como é que eu vou fazer gestão de segurança? Mapear o quê? Os pontos de perigo para evitar contato. Mapear quais são os pontos de perigo, né? Pontos quentes, frios, cortantes, vibratório em alguns casos, pontos que podem fazer o trabalhador sofrer uma descarga elétrica, pontos que podem causar esmagamento. Exemplo: zonas de prensagem de uma prensa hidráulica, zonas de convergência de cilindro. O que é convergência? É quando tem um cilindro e outro cilindro em cima, aí os dois cilindros eles rotacionam, um muitas vezes encostado no outro, e quando o trabalhador coloca a mão entre os dois cilindros, ele pode ter sua mão completamente esmagada. Outra zona, zona de corte de uma guilhotina, zona de transição de força de uma prensa excêntrica de engate por chaveta. Temos também outro tipo de zona de perigo, que é onde tem correntes, onde tem correias, também são zonas de perigo, zonas perigosas que podem
acometer o trabalhador a um acidente de trabalho. O que eu preciso mapear também? Mapear comportamentos. É, isso mesmo. O trabalhador que vez ou outra não utiliza o EPI. O trabalhador que retira as proteções da máquina. Nestor, como é que eu mapeio comportamento? É simples até. É até simples mapear o comportamento. O que você tem que fazer? Andar sempre com a pranchetinha embaixo do braço. Ponto 1. Todo comportamento que você vê, você vai anotar. Dia 24 de março, no setor Y, na máquina X, o trabalhador Vitor levantou a proteção da máquina. Ou, na zona X, máquina Y, o trabalhador André não estava utilizando o protetor auditivo ou não estava utilizando luva, e por aí vai. Você vai anotar esses comportamentos, anotar o dia, a hora, o local, a máquina. Se quiser anotar o nome do trabalhador, também pode, mas em primeiro momento esse não é o foco. Nestor, então qual é o foco? O foco é descobrir aonde estão os comportamentos inseguros, onde estão os comportamentos perigosos. E aí você vai treinar o trabalhador, aliás, treinar a equipe. Depois de treinar a equipe, você vai fazer a mesma coisa, continuar com sua pranchetinha debaixo do braço e você vai ver se aquele comportamento perigoso diminuiu ou se manteve. Se antes de você treinar, você tinha média de 20 comportamentos perigosos por mês, a ideia é que depois de um treinamento, ou que seja um DDS, esse número de comportamentos perigosos diminua bastante. Se você tinha 20, né, que passe a ter 5, 2, 1, ou, no mundo maravilhoso, 0. E aí você vai passar a fazer isso sempre, para ter o quê? Eficiência no seu treinamento. A maioria dos profissionais de segurança hoje, eles treinam o trabalhador com base no achismo. Não existe nenhum dado, não existe nenhuma anotação que encaminhe o profissional de segurança para treinar. Não, simplesmente dá vontade de treinar, ele vai lá e treina. E se você quer fazer segurança do trabalho de forma estratégica, você não pode fazer isso. Você tem que anotar, você tem que ter isso quantificado para poder agir e depois mensurar se o seu treinamento deu certo ou não. E é claro, né, depois de fazer tudo isso, você vai apresentar os dados para o trabalhador, para o empregador. Sentar com o empregador naquela reunião que vocês têm lá de 6 em 6 meses e falar, olha, antes a gente abordava o trabalhador 20 vezes por dia, depois do meu treinamento, ou 20 vezes a cada 20 dias que seja, ou mês, ou depois do meu treinamento, isso diminuiu tantos por cento. Aí você vai apresentar para o trabalhador que o seu trabalho está tendo resultado, que o treinamento que você está fazendo é estratégico e não é apenas para cumprir tabela. Acidentes, você vai mapear os acidentes ocorridos porque eles podem indicar o caminho das atividades mais perigosas. Você vai mapear todos os acidentes ocorridos. Nestor, como eu faço isso? Ficha de investigação de acidente, emissão de CAT, e você vai observar os acidentes, porque eles vão indicar, em muitos casos, os setores mais problemáticos da empresa. E você vai mapear também a estrutura, descobrir como as atividades de trabalho são desenvolvidas na empresa, avaliar os riscos existentes e antecipar os que ainda virão. Ué, Nestor, você está me dizendo agora que eu vou trabalhar com uma bola mágica? Não, nada de trabalhar com bola mágica. Antecipar os riscos você pode fazer trabalhando na etapa de projetos, por exemplo. Olha, nós vamos construir um novo galpão aqui na empresa, uma nova área de trabalho, um novo setor de manutenção. O ideal é que técnicos de segurança e engenheiros de segurança sentem junto e conversem sobre isso. Conversem sobre esse novo setor que vai ser construído, os riscos que podem vir dele e as medidas preventivas indicadas.
A maioria das empresas espera ser construída para depois implantar a medida de segurança. E aí gasta tempo, gasta dinheiro, porque conceberam um ambiente incompatível com a segurança e com a preservação da saúde. Mas quando a gente age na fase de projetos, quando a gente antecipa, a chance de sucesso na área de segurança é muito maior. Treinar é importante, mas não resolve tudo. Infelizmente, na área de segurança ainda tem muitos profissionais que acham que o treinamento resolve tudo. A máquina está lá, cheio de partes que podem machucar o trabalhador, polia, corrente, tudo ali ao alcance do trabalhador, sem nenhum tipo de barreira. E aí o profissional de segurança vai treinar o trabalhador para ele não passar lá perto. O treinamento é o seguinte: você não passa aqui perto, você dá a volta. Gente, não é assim que faz segurança do trabalho. Nós devemos diminuir bastante o risco da atividade. Só depois que a gente atuou com a máxima força na fase de engenharia é que nós devemos partir para a questão do treinamento. Muitas vezes o profissional só se preocupa com treinar, e aí o risco está lá, mas ele quer que através do treinamento o trabalhador não se exponha a risco. E não é assim que a banda toca. Nós devemos tentar fornecer um ambiente de segurança mais seguro possível para o trabalhador, e aquilo que não for possível controlar com base na engenharia, aí sim eu vou fazer o treinamento, mas no primeiro momento eu devo trabalhar com a engenharia. Todo trabalhador deve receber o treinamento apropriado antes de desenvolver sua atividade laboral. Ele precisa conhecer os riscos da atividade. Isso é cumprir a NR12, isso é cumprir a NR7, isso é cumprir a NR9, isso é cumprir a CLT e tantas outras normativas. O profissional de segurança precisa estimular a percepção ao risco e fazer isso com base nos riscos percebidos, nos riscos encontrados no próprio ambiente de trabalho. Um grande erro dos profissionais de segurança é treinar o trabalhador com base em slides bonitos, com base em acidentes que aconteceram em outras empresas. Não. Muitas vezes o risco da atividade do trabalhador está lá e é único. Por que não usar o risco da atividade do trabalhador para treiná-lo? Fazendo assim, utilizando a atividade do trabalhador, você tem muito mais chance de sucesso. Por quê? Ele vai entender que o risco é real. Você precisa fazer o trabalhador perceber o risco. Lembra lá do quadro que a gente mostrou no início? A percepção do risco. Quanto maior for a percepção do risco por parte do trabalhador, a tendência é que ele se cuide mais. Como é que eu vou formular essa percepção de risco, Nestor? Mostrando que o risco existe, mostrando acidentes que ocorreram na empresa, ou acidentes que aconteceram no mesmo maquinário em outra empresa, ou que aconteceram em uma empresa que fabrica o mesmo produto. Mostrar a vida do trabalhador acidentado, como é, mostrar as perdas que ele tem, mostrar que o risco é real. Esse é o objetivo. O trabalhador, ele não é tonto, pessoal. Se você conseguiu mostrar que o risco é real, ele vai buscar formas de se cuidar. Item 7. Acompanhar o que foi implementado para quê? Para avaliar. E aí, propor reavaliação de medidas que foram implantadas, mas que não surtiram efeito esperado. Você esperava que se colocasse uma proteção tipo barreira em determinada máquina, resolveria o problema de acidente. Não resolveu. O que você vai fazer? Reavaliar até que ponto aquela medida surtiu efeito ou não. E propor uma mudança caso necessário. Por mais bem intencionado que estejamos, nem sempre as medidas que a gente implantar vão surtir o efeito esperado. Daí a importância de estar sempre avaliando se o que foi implantado surtiu efeito ou se teremos que partir para outros rumos. Reagendar medidas de segurança que não foram concluídas. Muitas vezes, lá no cronograma de ações do PPRA, você tem 20, 30 ações, e dessas 20, tem lá 10 que estão relacionadas com máquinas e equipamento.
Pode ser que não dê para fazer às 10, que vai ficar algumas outras medidas. Reagendar para depois, né, estar tapando esse buraco. Vale lembrar que muitos colegas ficam com medo. Falam, mas se eu não fizer eu posso ser multado? Sim, a possibilidade existe. Mas normalmente a multa vem quando o auditor fiscal percebe que a empresa não quer fazer. Agora, se ele vê que a empresa reagendou alguma coisa que não foi feita, que a empresa está se mexendo para cumprir o que é determinado nas normas de segurança e assim trazer mais segurança para o trabalhador, normalmente o auditor nem multa, tá? Acho que o grande problema é que muitas vezes a empresa cruza os braços e aí sim, né, é que o auditor fiscal vai multar. E claro que a gente não deve também fazer gestão de segurança pensando só no auditor. Tem que pensar na eficiência. Então, algumas medidas que não foram executadas tem que reagendar para estar fechando esse buraco, né, cobrindo esta pendência. E, diga-se de passagem, é natural que muitas vezes muitas vezes nós não consigamos cumprir tudo que foi programado. Isso é natural na vida cotidiana da gente e na empresa também. E com base em tudo que a gente estudou aqui hoje, eu vou dar para você 3 atividades, né? É o para casa, para você resolver os problemas relacionados a máquinas e equipamentos aí na sua empresa. Ponto importante para você evitar acidentes é o quê? É não ficar parado. Por isso, olha o dever de casa aí. Mapear os riscos e perigos da atividade. Fazer isso amanhã. Já pega aí o checklist, já pega aí uma folha com pauta, já vai para o ambiente de trabalho riscando tudo. Quais são os riscos e perigos nas máquinas aqui na minha empresa? Você precisa entender isso de cor e salteado, porque só depois disso é que você vai ter chance de trabalhar de forma preventiva. Avaliar os comportamentos dos trabalhadores. Ver quantas vezes por semana, por dia e por mês os trabalhadores agem de forma insegura. Você pode criar o seu próprio formulário enquanto profissional de segurança e pode também pedir a ajuda da CIPA para que a CIPA também venha anotando junto com você. Olha só que coisa legal, né? Você aí que vive reclamando da CIPA, que a CIPA não faz nada. Olha aqui, meu nobre, você tem mais uma chance de dar trabalho para a sua CIPA. Pega um formulário, eles vão amar te ajudar com isso, pode ter certeza. Boa parte dos cipeiros, eles querem estabilidade, mas tem uma parte que quer trabalhar. Descubra quem quer trabalhar aí na sua empresa e cole nessa rapaziada, meu jovem. Pega lá o checklist, entrega para o cipeiro e fala, ó, anotar comportamento inseguro, data, hora, local, que tipo de comportamento foi feito, qual a duração média, né? E aí depois você vai passar a treinar esses trabalhadores que estão agindo de forma inadequada ou ainda, né, quem sabe, promover alguma ação de engenharia, porque muitas vezes eles estão agindo de forma inadequada porque o ambiente está permitindo. O ideal é agir no ambiente para que esse ambiente não mais permita. E avaliar os acidentes ocorridos. Como eu faço isso? Por que vou fazer isso? Porque os acidentes que ocorreram, eles podem apontar um caminho para novos acidentes que acontecerão. Se acontecer um acidente numa máquina, pode ser que aconteçam outros na mesma máquina, da mesma forma que aconteceu aquele um. Então, o que eu vou avaliar? Gravidade do acidente, né? Qual foi a gravidade do acidente? Qual é a frequência que acontecem os acidentes? E em quais locais mais acontecem acidentes na empresa? E aqui vale um adendo importante. Tá? Nem sempre o local que acontece mais acidente é o que você deve dedicar sua atenção primeiro. No mundo ideal, a gente dedicaria atenção a todos os setores ao mesmo tempo. Mas no mundo real, nem sempre isso é possível. Às vezes a gente tem que focar a nossa atenção. Você precisa observar o que vale a pena ir para você. Se vale a pena você observar a frequência ou a gravidade. Em alguns casos, a frequência é mais importante. Mas em outros casos, os acidentes mais graves, eles são bem mais graves mesmo. Então vale a pena, nesse caso, ignorar a frequência
e focar as suas forças nos setores que acontecem acidentes com maior gravidade. Essa é uma tarefa que você precisa fazer aí. Você que precisa determinar, agir com força de vontade, com determinação, com foco e com estratégia, para assim diminuir os acidentes de trabalho aí na sua empresa. Diminuir os acidentes de trabalho é plenamente possível, mas é claro, depende de um trabalho do profissional de segurança, um trabalho bem feito do profissional de segurança, e depende também de envolver os líderes imediatos, a liderança da empresa, a CIPA e os demais trabalhadores. Tem uma música antiga que diz que uma andorinha só não faz verão. E olha, eu acredito que isso faz muito sentido. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui de hoje. E eu espero que ele venha, de fato, ajudar você a diminuir os acidentes com máquinas e equipamentos aí na sua empresa. A propósito, você sabe a diferença de máquina e equipamento? Na verdade, a NR18 ela não faz diferenciação entre máquina e equipamento, né? E tampouco ela apresenta conceitos individualizados para esses termos. Então, para fins de aplicação da NR12, a abrangência dos termos máquina e equipamento inclui somente aqueles de uso não doméstico providos por força não humana. Dessa forma, não são alcançados pelos dispositivos da norma os eletrodomésticos, né, que usamos dentro das nossas casas, as máquinas e equipamentos manuais, como por exemplo uma furadeira ou uma dobradeira manual. A NR12 ela vem para abranger as máquinas e equipamentos novas, usadas, movidas por força não humana e de uso não doméstico. Espero que você tenha gostado da nossa participação aqui no CONA NR12 e espero que você também nos encontre em nossos eventos presenciais aqui, site Segurança do Trabalho NWN, um dos maiores portais de saúde e segurança do trabalho do Brasil. E aqui a nossa agenda de cursos presenciais. Estaremos em Rio das Ostras, Aracaju, São Paulo, Goiânia, Belém do Pará, Uberaba, Minas Gerais. Nestor, como é que eu faço para participar de um evento com você? Você acessa o site Segurança do Trabalho NWN, clica aqui na aba Eventos Presenciais e aqui basta você clicar aqui no link do evento que você escolher. Vamos supor que eu escolho o evento PPRA no Pará. Clicou no link, já vai abrir a página, você já vai poder se inscrever e estar conosco nos nossos eventos presenciais pelo Brasil. E eu acredito que vai valer muito a pena. Agradeço novamente a sua presença aqui nesta palestra e agradeço também ao colega Douglas pelo convite. Que Deus nos abençoe, nos capacite, nos permita sempre trabalhar para diminuir os acidentes com máquinas e equipamentos nas nossas empresas. Que Deus nos abençoe e tchau!